Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 11 de março de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será O Cântico do Meu Amado. O texto que serve como base para o nosso estudo, Isaías 5, versos 1 a 4. Cantarei para o meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amado tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um grande tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e minha vinha. Que mais se poderia fazer para que eu não tenha feito por ela? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Quando olhamos para esse texto, nós somos chamados a visualizar de uma forma figurada, através de uma parábola, a história de Israel com o Senhor. A pergunta que o Senhor vai fazer: o que mais eu poderia fazer à minha vinha que eu não tinha feito, que eu não tenha feito? Tudo que ele podia fazer para salvar ou para fazer com que a sua vinha produzisse uvas boas, ele fez. Mas ela acabou produzindo uvas azedas. É claro que essa é uma metáfora do povo de Israel, do povo que recebeu revelação da parte do Senhor, do povo que teve a maior revelação de todos os tempos a respeito de Deus, o povo que recebeu inclusive o próprio Messias, mas que acabou por rejeitá-lo. A pergunta continua no ar: o que mais eu poderia fazer, diz o Senhor, que eu não tenha feito? Entretanto, o elemento fundamental no meio do grande conflito entre as forças do bem e do mal é o livre-arbítrio, o direito de escolha. E no meio desse processo todo, o livre-arbítrio tem um poder de limitar de alguma forma a atuação tanto do inimigo quanto também de Deus, como vimos na lição da semana passada. Hoje a gente vai dar uma olhada nessa mesma alegoria, nessa mesma parábola contada por Isaías a respeito do Senhor e da sua vinha, para tentarmos perceber os elementos que estão contidos nessa mesma parábola sobre o amor, a paciência e ao mesmo tempo o trabalho que o Senhor Deus tem desenvolvido com os seus filhos. Aguenta firme que eu já volto para a gente conversar um pouco mais sobre isso aí. Uma coisa é fato: quando olhamos para a história de Israel, nós percebemos nitidamente que todas as oportunidades que essa nação precisava para alcançar o arrependimento dos seus pecados e se voltar para o Senhor, que foram dados a ela. Quando você vai perceber que o Senhor Deus enviou profeta após profeta, enquanto o povo se afastava dos caminhos dele, ele levantou sua mão de proteção, permitindo que outras nações viessem e explorassem a nação de Israel. Quando eles sentiam que estavam vivendo um grande drama, se voltavam para o Senhor, só para que depois de algum tempo retornassem de novo para a velha vida, para os velhos deuses, entrando de novo em apostasia em relação ao Senhor. A própria frase de Jesus, quando ele estava em Jerusalém, no domingo que antecedeu a sua prisão e morte, ele foi preso na quinta-feira, morreu na sexta, no domingo anterior, enquanto ele entrava de forma triunfante em Jerusalém, ele vai parar em cima do Monte das Oliveiras, olhar para a cidade e vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreiras daqueles que foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te embaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos, mas tu não quiseste, e agora sua casa ficará deserta. É com muita tristeza no coração que o Senhor Deus fala a respeito dessas coisas. É com muita tristeza no coração que ele vai se posicionar. É por isso que quando olhamos para esse texto vai, de alguma forma, mostrar que, por causa do livre-arbítrio, o Senhor Deus estabeleceu para a humanidade todas as oportunidades possíveis e imagináveis para que nós, enquanto seres humanos, pudéssemos escolher o Senhor, escolher viver com Ele, escolher a realidade da Nova Jerusalém, ao invés de escolher uma vida miserável aqui nesse mundo de pecado, dor e sofrimento, com algumas pinceladas aqui e lá de algum tipo de prazer, mas que não produz um sentimento de preenchimento do coração.
O ser humano depende de Deus para se sentir completo. Salomão falou sobre isso em Eclesiastes no capítulo 2, quando ele mencionou: o Senhor fez tudo formoso no seu devido tempo, mas também colocou a eternidade no coração do homem. O que o Salomão está dizendo é que quando Deus nos criou, ele criou um espaço eterno no nosso coração que só pode ser preenchido por alguém que é eterno, que é Deus. Por isso Salomão vai dizer: eu tentei preencher esse espaço com muitas coisas, eu quis realizações e fui o homem que mais realizou na minha geração. Eu quis riquezas e fui o mais rico da minha geração. Eu quis prazeres e não me neguei nenhum deles. Mas no final descobri que era tudo um vazio, vazio dos vazios. Tudo era um vazio completo. Por quê? Porque o coração do ser humano só pode ser preenchido por Deus. Precisamos dele. Mas exatamente por causa do livre-arbítrio, o Senhor Deus, ele foi encontrando mecanismos, meios, para poder fazer com que o ser humano, de alguma forma, pudesse entender o perigo no qual se encontrava. Israel compreendeu o risco, mas não tomou as decisões que precisava. E isso fez com que, em determinado momento, ele sofresse as consequências das suas escolhas. Por isso, nessa parábola que acabamos de ler, o Isaías ele vai mencionar a história do Senhor Deus com o seu povo. Meu povo é como uma videira, eu escolhi a melhor terra, a melhor encosta, a mais fértil, eu escolhi as melhores videiras, eu preparei o campo, eu tirei as pedras, eu plantei, eu cuidei, eu reguei, mas quando fui buscar frutas, só tinha frutas azedas. O que o texto está dizendo para a gente é que tudo o que Deus puder fazer para nos alcançar, Ele fará. Todos aqueles que se perderão, não se perderão porque Deus não quis salvá-los, mas porque eles escolheram outro caminho diferente do Senhor. Meu desafio para você é que você olhe para a sua própria vida, para as escolhas que você tem feito. E se você perceber que tem feito escolhas equivocadas, aproveite enquanto ainda tem a oportunidade e escolha viver alguma coisa extraordinária ao lado do Senhor. Posicione-se ao lado dele. Eu quero orar com você. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que o Senhor nos ama e por teu amor tem nos dado oportunidades para escolhermos a vida. Ajuda-nos a podermos escolher cada vez melhor, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?